Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início agora ao culto de adoração ao Senhor. E vamos começar com o louvor Me Derramar. Boa noite, irmãos, graças e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para louvarmos, adorarmos o nome do nosso Deus, cultuarmos, o nosso Deus. Não viemos assistir o culto, mas prestar o culto ao Deus que é todo poderoso. E falando sobre esse Deus, da grandeza desse Deus, abra a sua Bíblia no Salmo número 19, que fala perfeitamente aí da excelência da criação, da palavra de Deus, e desse Deus também misericordioso e perdoador. Estaremos lendo inicialmente do versículo 1 até o versículo 6, Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Encontraram? Assim nos diz a palavra do nosso Deus: os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse é o nosso Deus. Nós estamos aqui num dia extremamente especial, que é o dia de relembrarmos aquilo o qual o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Fazer esse memória de mim, um dia tão especial. Também pessoas especiais estão conosco, o pastor, depois desse período aí, que ele enfrentou bem difícil, a igreja orou, e as nossas orações estavam de acordo com a vontade do nosso Deus, e ele está aqui, hoje para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele, nesse dia tão especial. O presbítero seminarista Pedro, Rebeca está conosco, Gilmar está conosco também, bem conhecido de vocês aí, as pessoas especiais que se encontram aí no nosso meio nesse dia também especial. Vamos então com as nossas orações também nesse instante, louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, perfeito, bom, faz todas as coisas segundo os seus desígnios. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque tu és bom, muito bom. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor resgatou pessoas que estavam afundadas, ó Deus, no lamaçal do pecado, distanciados, inimigos do Senhor. Ó Deus, quão maravilhoso, quão misericordioso, benigno o Senhor é. Ó Deus, nós te louvamos porque nós passamos esse dia, mesmo com todas as lutas que cada um porventura pode ter, mas nós entendemos que aqui, nesse instante, nós podemos cultuar, prestar culto ao Deus Todo-Poderoso que chamou todas as coisas à existência do nada. Quantas pessoas ainda cegas, perdidas, mas aprove o Senhor na eternidade nos chamar em Cristo Jesus. Que privilégio, Pai, por isso nós te adoramos, nós te louvamos e te rendemos graças nessa noite. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar um cântico, porque Ele vive. Graças a Ele nós podemos crer num amanhã, num dia melhor. E graças a Ele nós temos uma salvação, um reino, um lugar para onde a gente pode se refugiar, um Deus que está sempre ao nosso lado. Então, nós possamos dar glória a Ele, porque Ele está vivo e está aqui entre nós essa noite. Vamos adorar. Wow.
Ainda no Salmo 19, a partir do versículo de número 11, o versículo 7 até o versículo 10, o salmista fala aí da revelação especial, a palavra do Senhor. E do versículo 11 até o 14 vai falar aí como o Senhor é misericordioso, pedindo para sondar, mostrar as faltas que estão ocultas. Versículo 11 em diante nos diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pediu o presbítero Pedro Neto, seminarista, aí que faça oração, colocando, o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor nesse instante. Faça desse momento um momento diferente no seu sábado. Peço ao Senhor para sondar o seu coração e trazer à sua mente aquilo que você fez, que é contra a vontade santa do Senhor, e coloque diante dele nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu nos sondas e nos conheces, sabe do nosso deitar, do nosso levantar, e longe penetra nos nossos pensamentos. A palavra não chegou à língua, Tu já conheces todas, Senhor. Ó Deus, antes mesmo de agirmos, Tu sabes de todas as coisas. Não podemos nos ausentar, Senhor, da Tua face. Para onde fugiremos, ó Deus, do Senhor? Subimos lá ao céu, Tu estás. Descemos no mais profundo abismo, lá estás também, Senhor. Se tomamos as asas da alvorada, ainda assim haverá de guiar a Tua mão, Senhor. Ó Deus, quantas vezes queremos fugir do Senhor, queremos pecar e cada dia mais se distanciar do Senhor, mas não tem como. Deus, o Teu Santo Espírito está em todo lugar, vendo o que se passa por sobre a terra. Ó Deus, graças Te damos, porque apesar do Senhor ver, o Senhor é o único que pode perdoar. E o Senhor, ó Deus, derramou graça e misericórdia sobre nós, enviando o Teu Filho Jesus para nos perdoar os pecados. Pedimos nessa noite que o Senhor nos limpe, nos purifique, que o Senhor trabalhe em nosso coração, retirando, ó Deus, esse coração de pedra e dando-nos um coração de carne, uma mente, ó Deus, renovada pelo Teu Santo Espírito, uma mente, ó Deus, que esteja disposta a aprender os Teus preceitos, um coração que guarda a Tua lei, a Tua palavra, assim como disse o salmista no Salmo 19. A grande recompensa é em guardar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes procuramos em tantos lugares e não no Senhor perdão dos nossos pecados. Nos perdoa por muitas vezes, ó Deus, procurar em outros caminhos que não é o caminho do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que temos aqui, agradecidos pelo Teu perdão. Que nessa noite possamos tomar a ceia do Senhor. De fato, não somente relembrando do sacrifício de Cristo, mas sendo abençoados e sendo ministrados de forma graciosa no nosso coração, para que possamos resistir os dias. Nos abençoa, continua conosco, anima o nosso coração, nos alegra pelo fato do perdão em nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao culto com o louvor aos Te Amos.
momento de dízimos e ofertas, vamos nos alegrar, vamos ficar de pé e adorar o nome do nosso Deus. Santo e amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus de todas as coisas, e o Senhor é Deus que cuida de todos nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas depositadas aqui na tua casa, porque nós sabemos, Senhor, que é o promovimento da tua casa, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. E nesse momento nós devolvemos só uma pequena parte de tudo aquilo que é teu, Pai. Então, que seja feita a tua vontade, que o Senhor venha dar sabedoria a todos e àqueles que irão manusear, Pai, e que o Senhor venha estar sempre no controle de todas as coisas. Nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor, tem um versículo que ele é muito propício a esse momento, Salmo 119, versículo 18, que nos diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se o Senhor não desvendar os nossos olhos, nós podemos vir culto após culto, ler Bíblia após Bíblia, mas se Ele não desvendar os nossos olhos, para que nós entendamos, compreendamos
a maravilha da lei do Senhor, realmente nós não seremos edificados, nós não seremos santificados. Então que o Senhor abra, e desvenda os nossos olhos aqui nessa noite, naquilo que o céu dele irá ministrar aos nossos corações. Vamos lá, pastor. Graças a paz, irmãos. Amém. Sempre nos alegra o coração estar aqui nesse lugar, rever os irmãos. Hoje eu digo que muito mais ainda, porque na verdade temos visto o cuidado do Senhor. Quando a gente vê isso, a gente é mais animado para fazer o que tem que fazer. Não para repetir o que diz o salmista, não pelas experiências que o salmista teve para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Eu não acho que a gente tem necessidade só de repetir o que disse o salmista. Eu acho que nós temos motivo nas nossas próprias vidas de reconhecer que até aqui nos ajudou o Senhor. Pode ser que a gente tenha passado por muita luta, todo mundo passa, mas muito maior é o cuidado de Deus. Muito maior é o cuidado de Deus. Hoje eu compartilhava na visita com os irmãos sobre a questão do Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que é uma contradição, né? Tantas coisas que nos faltam na vida, né? Mas o Salmo no original nem está dizendo isso. Ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. E a prova que o Senhor não falta em momento nenhum está no próprio Salmo 23, no versículo 4, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que eu não tenho medo? Porque o Senhor está comigo. Essa é a diferença. Ele não nos falta. Então, amados, eu gostaria de pensar no assunto que muito tenho pensado e desejado ver isso acontecer na igreja, principalmente nesses dias, depois da luta que tivemos. Provamos alguma coisa que eu quero compartilhar nessa noite, algo que a gente já até pensa que faz, até fala muito e tudo sobre isso, mas parece que pouco tem sido isso uma realidade. É sobre a alegria do Senhor nas nossas vidas. Que importância tem isso? E hoje eu acredito, vou começar por esse motivo. O fato da gente estar aqui nessa hora, nesse lugar, celebrar a Santa Ceia, é um dia especial para a gente se alegrar. Preste atenção. Não temos que nos alegrar pelo ontem. Ontem passou. Amanhã eu nem sei se vou estar vivo. É hoje o dia de se alegrar no Senhor. É agora, esse momento, amém? E nós vamos ler um texto juntos, um versículo juntos, a palavra de Deus. Nós vamos repetir esse versículo, é claro, fazer das palavras desse texto uma realidade para nós nesse momento. Um texto conhecido, Salmo 118, verso 24, e eu gostaria que você lesse aqui na tela, porque aí a gente fica numa versão só, tá certo? Então vamos lá, todo mundo? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Qual é o dia? Hoje, não é ontem. É porque ontem, pastor, eu estava alegre, hoje eu estou triste. É porque ontem, pastor, eu tive um monte de problema. É agora. O convite do Senhor para tu estares alegre é agora. Feche os seus olhos. Quero fazer mais uma oração nessa noite. Já tivemos aqui um momento de oração. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse lugar, de poder celebrar culto ao Deus Todo-Poderoso, de poder receber do Senhor, ó Deus, a sua palavra. Fala conosco, Pai, nos alegra o coração, ó Deus, desentope tudo que está entupido em nós, que não flui, que talvez a fonte não flui mais, não temos mais ânimo, Senhor, que nessa noite o Senhor mesmo destampe isso.
e faça o nosso coração celebrar com alegria e faça a gente sentir alegria nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por incrível que pareça, todo propósito de Deus, temos isso até no nosso catecismo, confissão de fé, o motivo da gente estar aqui é fazer tudo para a glória de Deus, é glorificar, é celebrar ao Senhor. É tudo para a glória de Deus. E a marca registrada do crente deve ser a alegria. Não importa o que aconteça, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que nos currais não haja gado, a minha alegria no Senhor tem que existir, é uma marca registrada que deve ter todo crente. O propósito de Deus, principalmente nesse lugar, preste atenção a isso, principalmente neste lugar, que às vezes a gente não acha tão interessante, até surge por aí os desigrejados, ou algumas pessoas desanimadas, indiferentes, que eu não preciso me alegrar em Deus, eu não preciso estar na presença de Deus, só se for aqui na igreja. É claro que Deus pode estar na minha devocional lá em casa, é claro que Deus pode estar no meu trabalho, na minha vida presente, onde eu estiver, e pode alegrar o meu coração, mas o lugar da promessa de Deus é aqui nesse lugar, é no templo, é onde a igreja congrega, é onde há o seu povo reunido com o propósito de adorar. Interessante que quando Salomão construiu o primeiro templo, construiu aquela coisa maravilhosa, e aí Deus fala com Salomão em seguida, dizendo: Salomão, presta atenção uma coisa, foi o próprio Deus que disse isso, fez uma promessa, ó, toda vez que alguém me buscar nesse lugar, eu vou estar com os ouvidos abertos, minha mão estendida, eu vou estar pronto para atender nesse lugar. Irmãos, eu não quero dar ênfase aqui às quatro paredes, mas eu quero dizer, desse ambiente preparado para você se alegrar no Senhor. E é interessante, Deus é onisciente, Deus é onipresente, poderia Deus estar em qualquer lugar, mas Deus disse uma coisa interessante a Salomão: mesmo que o meu povo seja tirado daqui, mesmo que o meu povo seja levado para o cativeiro, se eles estiverem lá, e lá eles voltarem para esse templo, olha a importância, estenderem as mãos para esse lugar, eu vou ouvir e vou atender. É interessante que a gente vê alguém praticar isso. No Antigo Testamento, estando no cativeiro, havia um homem que praticou isso. Daniel. Todos vocês se lembram que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, diz a palavra de Deus, né? E aí Daniel fazia o quê? Ele construiu na sua casa um primeiro andar com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. E todo dia ele fazia isso. Ele ia lá da janela, voltava as mãos para Jerusalém, para o lugar que estava o templo, e orava ao Senhor. E isso, para o povo antigo, era um motivo de grande alegria. O culto, a casa do Senhor. Tanto era, irmão, que só o convite já o coração, ó, pum, pum, pum. Alegrei-me! Tem um trecho aí que a gente pode até ler, né? Passa aí, por favor. A gente já conhece o texto, mas eu quero ler. Passa mais um aí, depois a gente volta aí. O que é que diz o Salmo 22, 1? Vamos lá, todo mundo? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, havia um motivo de alegria somente pelo fato de alguém convidar. Israel, o povo que ia a Jerusalém, ao templo, a cidade do grande rei, eles viajavam dias, faziam procissões para chegar na casa do Senhor. E quando vinha na estrada, passando pelas casas, dizia: tem culto, vamos para a igreja. E havia uma certa alegria em quem recebia esse convite. E eles se alegravam quando chegava, tinha um certo ponto que avistava Jerusalém, o Monte das Oliveiras. De lá vinha o templo. Irmão, ali já havia uma festa.
o povo jubilava, saltava, porque só via a casa do Senhor. E aí quando eles chegavam, nem entravam, mas só o pisar nos átrios já eram tomados de grande alegria. Eu não vou deixar de comentar um grande motivo, temos muitos motivos, mas um grande motivo da gente estar alegre, não importa o que aconteceu, o que vem acontecer, é o fato de sermos redimidos do Senhor. É o fato de termos sido lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. É o fato do Senhor ter tirado a gente da escravidão do inimigo. Porque, amados, Satanás coloca um jugo muito pesado. Eu não sei porque a gente tem uma tendência danada de querer fazer o que ele quer, de querer ir do lado dele. Mas o jugo do inimigo é pesado, não tem como a gente se alegrar. Israel no Egito dizia, o povo pede canção para a gente, mas como nos alegraremos em terra de estranhos, como nos alegramos nas mãos do inimigo. Eles ficaram alegres como quem sonha, quando o Senhor libertou dos 70 anos de cativeiro. Aí eles disseram, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, e ele dizia, é verdade. Temos motivo de estar alegre pelo fato do Senhor ter nos tirado das mãos do inimigo. Novo Testamento, volta um versículo aí que a gente pulou, Colossenses 1,13. O que é que diz? Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Motivo de estar feliz aqui, sim ou não? Sim. O jugo não pesa mais em nossas costas como pesado. Irmão, o que faz a gente não ter ânimo, o que faz a gente não ter alegria, é o fardo, é os pecados, é o inimigo que coloca peso nas suas costas. Mas nós sabemos que nós temos Deus fez essa mudança na minha vida, me tirou de lá, do império das trevas, do rei das trevas, me trouxe para o reino dos filhos do seu amor. Eu sou amado, você é amado de Deus. E o povo de Israel tinha isso como mandamento, se alegrar. Principalmente no culto. Você sabia que a gente pouco se prepara para o culto? A gente corre, na última hora, correndo, já com dor de cabeça, cansado, suado. Muitas vezes não troca nem a roupa que estava, vem para o culto, como que se alegra, não se prepara. Precisamos entender que é um mandamento, não é somente, se eu gostar, não. Você precisa se preparar para estar alegre nesse lugar. Israel tinha isso como mandamento. Salmo 100, verso 1 e 2. Salmo 100, verso 1 e 2. Pula para frente aí, minha irmã, deixa eu ver se vai chegar aí. Exatamente o que é que diz? É um mandamento, irmão. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, entrar diante dele com canto. Celebrai ao Senhor com júbilo. Isso é mais que uma alegria, irmão. É com o coração explodindo mesmo. E aí, ele sirva ao Senhor com alegria. Irmão, gente desanimada não faz nada. Quando a gente está desanimado, a gente não tem ânimo para nada. Eu já cheguei em casa de pessoas desanimadas, que não varria a casa, não limpava o quintal da casa, os talheres estavam sujos, a casa fedia. Pessoa desanimada não tem ânimo para nada, principalmente de fazer a obra do Senhor. A igreja tem vivido um certo desânimo, e esse desânimo não permite que a gente se alegre para a gente fazer a obra do Senhor. Sem alegria, ninguém serve, principalmente ao Senhor. É interessante uma cena do Antigo Testamento, vou lembrar de algo do Novo também, para que a gente possa entender o quanto é importante estar alegre. História de Neemias, eu parece que até vi os irmãos falando aqui uma série de pregações sobre Neemias, né, a restauração dos muros. Um dia eu assisti um culto aqui, né, eu não estava podendo ir para a igreja ainda, fiquei em casa, foi bom demais a gente assistir aquele culto. E aí, não falando sobre a restauração dos muros, as portas e tal. E aí, eu me lembro de uma cena interessante que acontece com Neemias. Neemias
É sério. Deus fala com ele prepara tudo, anima para vir lá em Jerusalém restaurar os muros. Ele chega, a primeira coisa que Neemias faz, irmãos, antes de qualquer coisa, era uma das coisas que o povo de Deus fazia e era uma das coisas que o povo devia fazer. Antes de tudo, vamos celebrar a Deus, vamos fazer um culto a Deus. E Neemias faz um culto a Deus antes mesmo de começar o serviço da reconstrução dos muros. E acontece uma cena interessante. Eu mesmo já vi essa cena várias vezes. Isso é terrível para a gente que prega. Terminou a pregação, o povo está desesperado para casa, o semblante desanimado, parece que eu estou no ouvido só do outro, e a gente não vê resultado. Neemias termina, leram a lei, leram a palavra, teve um momento da palavra, quando terminou, o povo estava ruim e ficou pior. Chorando, lamentando, foi aquela coisa toda. Neemias era o governador, Esdra era o sacerdote e escriba, e os levitas foram convidados para a reunião. Gente, isso não pode, como é que nós vamos fazer a obra com esse povo desse jeito? E aí eles convocaram o povo e, junto à liderança, passou uma direção para o povo. Neemias disse: gente, volta para casa, compre picanha, daquelas que tem um dedo de gordura. Faça um churrasco. Tome bebida doce. Faça suco. Talvez não tinha refrigerante naquela época. E se alguém perto não tiver condição, convide. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não é dia de tristeza não, se alegre. Não podemos fazer a obra de Deus com um povo desanimado. A palavra de Deus diz que Neemias fez isso. Eu não sei se está aí no nosso slide, mas acho que está 8, 9 e depois 8, 10. O que é que diz aí a palavra do Senhor? Vamos ver esse trecho aí, ó. Neemias fez o quê? Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, A liderança, viu? disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. pegaram a Bíblia, ou foi que deu? Aí é onde entra a ideia. Olha a ideia aí no versículo 10. O que é que diz? Disse mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não podemos estar pronto para fazer a obra desanimado, para baixo. Queridos, a obra de Deus não pode ser feita com sucesso, sem ânimo. Nós sabemos que Neemias prosperou na reconstrução dos muros. Foi um negócio tremendo, rapidez. É impossível até de avaliar como as coisas aconteceram. Rápido, rápido. Mas o povo não podia estar triste, não podia estar desanimado. Irmãos, essa alegria vale para tudo que a gente fizer. Vale para o nosso relacionamento, para a nossa família, para cuidar da nossa casa, do nosso casamento. Vale para nosso trabalho, para tudo que a gente fizer. Se a gente está animado, rende mais. A coisa anda. É por isso que é necessário estar alegre. Eu nunca vi tanta necessidade no meu coração de se alegrar no Senhor, porque há motivo e nós estamos deixando esse motivo para trás. Nós estamos perdendo de vista os motivos, estamos nos deixando levar por algumas poucas pessoas que nos incomodam, estamos nos deixando levar por picuinhas e estamos indo olhando mais para a dificuldade do que
para o que Deus tem feito. Há muito para se alegrar. Nós precisamos ver isso. Interessante o que acontece com Paulo no Novo Testamento. Paulo está preso em Roma. Uma igreja que amava muito a Paulo era a igreja dos Filipenses. Na verdade, eu considero Paulo um missionário daquela igreja. Tipo assim, havia uma parceria. Eles contribuíam mesmo com Paulo. Mas Paulo está preso em Roma. E o que me dá a entender o motivo dessa carta é porque Paulo percebe que, todo mundo, a igreja é triste. Nosso missionário preso. Calabouço trancado. Parece que há uma certa tristeza na igreja de Filipenses por causa de Paulo. Aí Paulo escreve lá na prisão uma carta aos Filipenses, que os teólogos consideram, e eu também, não preciso nem de teólogo para dizer, que é a carta da alegria. Paulo escreve incentivando, dizendo aos irmãos, deixa de olhar para a dificuldade, até mesmo para as minhas. Olha para o Senhor, vocês precisam se alegrar no Senhor, não se entristece por causa disso ou daquilo. E aí Paulo escreve um versículo, eu diria que o versículo chave dessa carta, o texto que diz tudo sobre essa carta, o capítulo 4, versículo 4 da carta aos Filipenses. Paulo diz aí para os irmãos de Filipos, o que é que Paulo diz? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ah, meu Deus, vocês estão lendo muito demais. Alegrai-vos. Não é no carro, não. Não é naquela casona que a gente conseguiu, não. Não é no bom emprego, não é na conta gorda, não, que o Paulo está dizendo, não. Parece que tem gente que ensina isso, tem ou não tem? Ser feliz, meu irmão, você precisa conseguir coisas. E hoje o mundo trabalha em cima disso, você precisa ser feliz. E para isso você tem que fazer extravagância. Em nome da felicidade pode tudo. Mas a alegria que Paulo está dizendo é no Senhor. E outra vez, em quem? No Senhor. Não existe essa. Alegre-se no Senhor. Quando você for para o culto, fique feliz. Mas assim, bote sua alegria naquelas coisas que você tem. Irmãos, isso passa. Toda a aparência do mundo passa, bem como as suas concupiscências. Nós devemos nos alegrar no Senhor, é o que Paulo diz. Talvez Paulo nem... Talvez os irmãos, alguns fiquem até chateados, né? Nós estamos preocupados com ele. E ele vem com um sermão desse, né? Ele não é para se preocupar com ele, não é? Não, Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo, você fique feliz tão somente no Senhor. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, para o momento que está ruim, para a dificuldade. E daqui a pouco a gente vai pensar, eita meu Deus, tudo só dá errado para mim. Paulo podia pensar isso nesse momento, podia ou não? E é interessante, na própria cidade de Filipos, naquela colônia romana, Paulo chega, mais Silas, e por conta de pregar o evangelho, preso de novo. Em outro momento, vocês sabem dessa cena, Paulo e Silas presos. Interessante que Paulo havia levado, tinha sido espancado, o texto diz que Paulo estava todo apanhado, ele e Silas. Preste atenção a isso. Algemado, no calabouço, meia-noite, é uma hora terrível. Parece que está meio escuro da noite, é o momento mais escuro da noite, o momento mais tenso da noite. Todo que motivo que está lamentando, reclamando. Mas irmãos, a alegria penetra as circunstâncias, penetra o momento ruim, penetra o ambiente, de maneira que Paulo e Silas se alegram e começa a cantar louvores. Pastor, qual é a vantagem dessa alegria? Eita, meu pai, eu não me alegro com água mesmo, porque veio também. O que acontece? Começa a acontecer o milagre. Não é importante a gente estar alegre, porque o milagre nunca ninguém prosperou
Nunca ninguém teve vantagem, nem sequer comoveu ninguém por ser um coitado. Tu tá ali, vai errado. Nada dá certo para mim. Isso não enche os olhos de ninguém. Isso não agrada a Deus. Isso não enche os olhos de Deus. No momento que Paulo e Silas cantam, o milagre vem. Entra um negócio naquela prisão. As correntes se quebram. As portas se abrem. Os cativos são libertos. Amém. Acontece até aquela cena do carcereiro querer se matar, né? E Paulo, não, nós estamos aqui, ele se alegra. Senhor, então eu quero ser salvo também, o que eu faço? Eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há libertação no ambiente alegre, num clima bom. Eu vou dizer para vocês, existe essa coisa de clima ruim e de clima bom. Existe ambiente que você entra, dá logo dor de cabeça, você fica sufocado, parece que existe demônios andando por ali, cruzando aquele ambiente. Não precisa nem ser demônio, é o clima que está lá dentro, é ruim, não há alegria, a murmuração, a contenda, não acontece libertação. Existe ambiente. Eu nunca me esqueci do que me aconteceu em Brasília uma vez, cheguei na casa do meu irmão, eu tinha passado por algumas igrejas, tinha visto algumas coisas, algumas lutas que tinha passado, e eu estava como se sobrecarregado. E eu fui na casa desse irmão. Quando eu botei as portas, quando eu pisei Brasília, irmão, é seco, Brasília é muito seco. Você fica sem respirar, parece que você está com coronavírus. Você fica sem respirar, se tiver pressão alta. O negócio está indo, Brasília, vocês sabiam disso. Resultado, eu vim assim, sufocado. Quando eu entrei na casa desse irmão, o ambiente era tão leve que eu me alegrei na hora. Eu saí dali renovado. Minha próxima pregação foi com força, eu tinha ânimo. Existe ambiente bom, existe ambiente ruim. Aquele ambiente que Paulo estava, mas Silas era ruim. Mas quando Paulo e Silas estão ali, cheio da alegria do Senhor, aquele ambiente fica bom. Glória a Deus, porque nós temos motivo de nos alegrar, amém, irmãos? Amém. E o milagre acontece, viu? Primeiro no nosso coração, quando a gente está alegre. Acontece no ambiente. Quero encerrar hoje compartilhando com vocês a minha experiência ali no hospital de campanha. Eu chorei 5 dias no hospital de campanha. Descontrolado quase. Era de forma que eu me escondia quando vinha a equipe de trabalho. Eu não queria me ver chorando. Mas não foi por medo. Não foi pelas dores que eu sentia das agulhas. Não foi pelo ambiente desesperador que é. Foi de alegria, irmãos. Desentupiu as fontes que estavam entupidas. É por isso que eu estou hoje trazendo essa palavra com propósito. Eu disse não, eu preciso divulgar isso à igreja. Eu preciso falar que a igreja precisa entender que existe essa alegria e ela está no Senhor. E às vezes a gente perde de vista algumas coisas que o Senhor está fazendo. Eu comecei a ver o cuidado de Deus, irmão, de uma forma tão extraordinária. E eu vinha num momento assim meio difícil. E algumas pessoas tinham jogado umas garrafas e uma sacola de plástico na minha fonte e estava como que entupindo. Eu estava meio assim, sabe? Parece que o próprio Deus não estava mais fazendo nada. Às vezes a gente começa a pensar isso. Eu estava ficando meio lento dessa coisa de me alegrar com um peso danado. Lutas e lutas e lutas. Quando eu cheguei lá naquele hospital, irmão, no primeiro dia, já aconteceu o milagre. E eu já quero aproveitar para agradecer por vocês que estiveram orando. Deus ouviu bem direitinho, viu, irmão? Eu saí de São José do Almonte, Pedro, Rebeca e Gil estavam comigo. Quando eu fui identificar que estava positivo,
Aí eu fui logo para o hospitalzinho lá de campanha de Belmonte, que é só um ambientezinho lá para preparar e mandar, né? Ou então passar as instruções, fomos para lá. Eu não estava nem imaginando que eu seria transferido para lugar nenhum. Tranquilamente cheguei lá para mostrar e ver e tal. Chegamos lá, mediram lá a minha saturação. Baixa. 92. Tem que ser pelo menos 96. 95 ele não interna não. Mas a minha estava 92. Fiz lá um exame, o pulmão já, pneumonia viral. Já comecei a sentir falta de ar. Fui para o oxigênio, lá mesmo, Belmonte. E ali eles esperaram que eles fazem isso, já porque o sangue está sem oxigênio, eles dão aquele ar, na esperança de que subisse para voltasse ao normal, que estava ainda, né, perto, e tal, nada. Aí o médico chegou para mim e disse, chegou para a gente lá e disse, 92 a gente tem que transferir você. Foi aquele choque que eu estava pensando que eu ia para casa fazer aquele procedimento normal que todo mundo faz, né? O que faz? Vai para casa, a quarentena lá, né? Até passar o período dos sintomas e tal, e tal, e tal. Eu pensando nisso, né? Não, não é nada. Daqui a pouco eu entro numa ambulância, irmãos, que eu nunca tinha entrado numa ambulância. Para começar, eu nunca vi um negócio tão desconfortável. E nas estradas de buraco de saída do Belmonte, parece que foi pior. Eu me segurava assim, mas faltava voar daquela máquina. Eu chegou, aí começou, e o motorista parece que estava drogado. Porque eu nunca vi uma carreira desesperada daquela. Porque estava a sensação de que ele ia avisar que eu estou morrendo. Foi, Gil estava comigo. Aí que lidaram aquela sirene lá, eu disse, miséria, eu nunca tive a sensação de estar dentro do bicho desse. Porque para mim aquilo ali é morrendo mesmo. E o cara pisou nessa ambulância velha, já meia velha. Eu disse, Gil, bota uma música assim, né? Cheguei lá, eu queria entrar andando, ele disse, não, aqui não é andando embora. Cadê de volta? Você teve aquele negócio, aí vem as coisas ruins, né? Rapidinho. Você vê a família indo embora e você tentando sozinho. Desesperador, desumano. Vou dizer uma coisa para vocês, é terrível. Vi uma cena, eu vi uma família que perdeu alguém para um monte que eu achei aquilo terrível. Levaram para internar, não tinha o que Deus fez com a gente lá no hospital de campanha, depois eu conto para vocês, mas a família ficou sem contato. Quando entraram em contato com a família, foi dizer, pode vir pegar fulano. Olha que coisa terrível. Você já está há algum tempo sem contato, agora pode vir buscar. É a família trocar de roupa, arrumar um carro, feliz da vida, foram, ficaram lá na porta do hospital de campanha, daqui a pouco vem uma sacola de plástico empacotada. Uma sacola de plástico empacotada. Receberam, sem poder vender o bolso nada, e a recomendação é direto para o cemitério enterrado, ninguém nem viu mais. Eles sumiram. Mas eu estou lá, chego lá, primeiro dia, a coisa só piorou. Eu comecei a sentir uma agonia terrível, terrível. Alguém tinha me dito antes que é uma sensação de afogamento. E eu estou naquela agonia terrível e a UTI não tinha vaga. Essa é a minha interpretação, porque minha saturação fez assim, ó. Se 92 tinha que ser internado, foi para 80 e 80. 80, irmãos! Era UTI desesperadamente. Era do tipo assim, joga na maca, corre e tuba. Aí, Deus começou a fazer um negócio naquele hospital de campanha que eu nunca vi. Até o próprio hospital começou a... Eu ouvia o pessoal murmurando, chegava para mim e dizia... Deus começou a levantar gente do Brasil inteiro, até fora do Brasil, orando por mim. Pessoas que tinham capacidade de penetrar lá,
dono de hospital, entrava no sistema e dizia assim, eu quero saber como é que está o pastor Neto. O cara ficou dando de par em par informação lá em casa. Inclusive, ele botou o boletim, botava de vez em quando o boletim na minha situação, né? Aqui não acontece com ninguém, irmão. Deus começou a mover aquele hospital. Eu ouvi, não sei de como foi isso, que começou a vir até doação para o hospital de campanha. Isso eu pensei em não contar, porque parece que eu estou me gloriando. Mas não estou me gloriando. Eu quero dizer a vocês que eu comecei a sentir uma alegria tão grande pelo que Deus estava fazendo. O prefeito da cidade de Serra Talhada desesperou lá, disse, eu quero botar o pastor Neto no hospital particular. Vamos resolver isso agora. Mas fulano, não tem como, não existe particular para isso. O hospital de campanha, quem tem todo equipamento para isso, quem tem o medicamento para isso. Ele disse, não, eu quero. Foi duro convencer o cara. Deus começou a levantar pessoas e pessoas. Toda a equipe que entrava tinha uma novidade e eles viam, por quê? Eu não posso fazer isso. O chefe da UTI saiu da UTI, o médico que era o chefe da UTI, saiu e chegou onde eu estava e disse, eu não posso fazer isso. Eu disse, o que esse homem está querendo dizer? Não me dizia nada. Eu não posso fazer isso, o telefone na mão. Eu não posso fazer isso, a regra aqui não permite, eu não sei como é que é, o sistema não permite. E ficou conversando perto de mim. Aí ele foi e disse, mas eu tenho que falar com você. Fulano quer falar com você e eu não posso negar ele esse pedido. E isso é proibido. Isso não é legal demais. Mas quando foi à noite, irmão, que mandaram esse aviso lá para casa, não diz a gente. Acho que foi melhor não dizer, senão eu me desesperar, a gente desespera. Eu comecei a sentir aquela agonia desesperada. Eu me enrolei aqui e a saturação para 80. Aí disseram lá em casa, inclusive lá em casa, já sabia que eu estava, era na UTI, lá em casa ninguém estou sabendo que eu não tinha UTI, não. Porque estão tudo esperando aqui, já com tudo na mão esperando. De repente, eu estou lá dentro daquele lençol. O hospital de campanha encerrado aquela lona, não sei o que aconteceu, eu perguntei lá, mas o cara não soube me explicar não. É assim, tem hora que esquenta, encerrada quente, esquenta, os ar-condicionados não dá conta, você fica suado. Tem hora que gela, dá para uma certa hora da noite, que não tem lençol que ele segura. E eu debaixo daquele frio, era no horário assim, já no meia-noite. E eu aquele frio, eu ali debaixo, e aquela respiração, e eu morrendo com oxigênio, viu, irmão? Daqui a pouco, eu não dormi nenhum dia. Daqui a pouco, eu começo a ver uma cena que eu não contei lá para ninguém, e eu ainda resisti a não contar para ninguém. Eu comecei a ver como se descesse no céu um hospital de campanha. Numa linguagem mais fácil de explicar aqui, irmão, era uma nave espacial, daquelas que a gente vê na televisão. Tudo, se o hospital de campanha tinha coisas de primeiro mundo, esse negócio tinha. A iluminação, todo verde. E eu ali quieto, e aquilo, pronto, tirou toda a minha atenção de tudo, e foi descendo, para lá no fonte. Ali onde eu boto o ônibus. Quem já andou no fonte sabe onde é a entrada ali, né? Desceu ali. Pronto, só isso. Não teve nada extravagante, não teve nada extraordinário. Eu vi que algumas pessoas estavam dentro, havia um movimento dentro. Foi como se tirou um tampão do meu nariz. Você desceu lá, não vi mais nada, desentupiu aqui. Minha respiração foi assim, ó. Aparelhinho, tum, 95. Na hora, porque vem equipe de 10 em 10 minutos. Aí a primeira equipe que chegou, eles vão direto para o aparelhozinho, né? Talvez preparando lá, eu não sei dizer a vocês o que é que eles estavam fazendo, porque tudo secreto não diz o paciente. Só disseram lá em casa por causa desse médico que tinha esse poder de fazer isso lá. Então o que acontece? Tudo com certeza preparado, de repente eles chegam lá, está no 95. Eu só vi um espanto. Dando uma olhada e chamar outro. O negócio é o seguinte, irmão. Se está em 92, eles tentaram subir em Belmonte para 95 e não subiram. O oxigênio, tudo não subiu. 80? Não há possibilidade de subir para 95. Não existe isso. Milagre de Deus. Amém. Aí todo mundo ficou naquele vai e vem, eu quietinho, estava quietinho, fiquei. Vocês não vão falar nada. Mudou tudo, com certeza tiraram todos os equipamentos que estavam esperando por mim lá. Mudou tudo. Quando foi de manhã, eu disse, a gente é meio incrédulo, né? Eu disse, será que isso foi verdade mesmo? Isso que aconteceu comigo? Não pode, não? Eu mesmo queria provar.
Eu mesmo queria ter certeza se aquilo que aconteceu comigo realmente vai acontecer. Não, aqui o negócio do nariz. Deixei o soro. Ele deu um pulo da cama. Aí a que estava responsável lateral fica por causa da paciente. Sei, moço, peraí, para onde é que o senhor vai? Eu disse, fique tranquilo, está tudo bem. Fui lá no banheiro, me levantei, me sentei. Só não fiz lá alguma coisa assim, porque eu ainda estava assim, vai que, será que é verdade? Voltei, me deitei quietinho, até hoje. Fiz o tratamento, porque realmente meus pulmões estavam com pneumonia e tive que fazer o tratamento, mas em 5 dias eu estava em casa. Nós temos mais do que motivo de se alegrar no Senhor. Amém. Eu nunca senti tanta alegria na minha vida e estou orando para que isso não seque, não deixe se esvaziar na sua vida, não deixe isso passar desapercebido na sua vida. Há um Deus que lhe ama e ainda mais Deus me fez ver outra coisa. Eu não só lhe amo, mas preste atenção, porque eu estava assim, meio tipo freado, chateado, eu estava assim, quase pensando até assim, eu não sei se vale a pena continuar na igreja de Belmonte, por causa dos 4 gatos pingados que estavam me atormentando. Sabe o que Deus fez? Ele disse, rapaz, eu vou desentupir o negócio para tu ver. Não só saiu um tampão dos meus pulmões, meu irmão. Deus abriu meus olhos, e aí eu me alegrei de novo. O tanto de gente que nos ama. O tanto de gente que Deus tem colocado na nossa vida. Não deixe 4 gatos pingados tirar sua alegria, lhe perturbar. Tem muita gente que lhe ama e que você pode amar e que pode estar em sua volta colocado por Deus na sua vida. Amém. Foi isso que eu vi. Voltei para casa, só que o negócio era meio terrível. Eu já não dormi alguns dias, foi 6 dias lá sem dormir, 5 dias sem dormir. Quando eu cheguei em casa eu não dormi. Rebeca se mudou lá mais período, estão lá com a gente para poder ajudar nas coisas que precisavam. E eu não dormia, e não dormia, e eu disse, eu não vou tomar remédio. Se Deus pode desentupir o meu coração, os meus pulmões, meus nariz, pode me fazer respirar diante de uma pandemia como essa, eu vou buscar meu sono em paz. Porque a palavra dele diz que a gente pode dormir em paz, pegar no sono, logo assim se deitar. Eu disse, eu vou buscar isso no Senhor. Mas irmão, passei 6 dias, contadinho. Menino lá em casa, pelo estudo, até não sei que hora, via Gilmária, comigo no quarto, viu isso. Não dormia. Toma um remedinho, não vou tomar remédio. Eu vou buscar no Senhor. E aí eu aproveitei, eu disse, ó, já que eu não dormi, a noite todinha arrastei. Vou orar. A noite todinha. 6 dias. Assim, irmão, como aconteceu no hospital. Eu entrava no quarto, minha cabeça grossa, andando assim, disparadamente. Como se eu estivesse vendo todos os problemas da minha vida na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, desliga isso, que eu não vou resolver nada, meu Deus. Eu não tenho condição de ir para cá, não vai resolver. Mas aqui passa na minha cabeça. Quando foi com 6 dias, parece que alguém chegou no meu tempo e assim, né? Eu me deitei, tinha um compromisso numa reunião na internet, perdi 10 horas, dormi, quase não me acordo nunca mais. E aí, irmãos, engatou toda noite, dormindo a noite toda. Eu até comecei a me incomodar com uma coisa, eu digo, meu Deus, eu estava orando tanto e agora eu não tenho uma... eu começo a orar, já durmo. Deus cuida de nós. Ele está presente no momento das tribulações. E agora é o momento de estar alegre. Eu não sei como está o seu coração. Não sei como você está pensando em tomar a ceia. A ceia já demonstra tamanho amor, tamanho cuidado, tamanho motivo de alegria. Ele deu a sua vida, morreu por nós, para nos libertar. Curva sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus.
Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar aqui algo que é real na vida com Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabe quantas coisas nos deixamos levar por elas, que atrapalha, que impede, que não deixa fluir em nós o entendimento da Sua bondade, do Seu cuidado, do Seu amor, coisas que atrapalham a gente de ver, ó Deus, como é importante a vida de comunhão uns com os outros, como é importante o que Deus tem feito por nós, até aqui tem nos ajudado, quantas coisas, a nossa família, o nosso projeto, os nossos sonhos que estão sendo feitos, que estão sendo realizados, quantas coisas, Deus, o Senhor fazendo e a gente não vendo. Deus, no nome de Jesus, estamos nossos olhos para que a gente veja, para que a gente se alegre, para que a gente faça o que está fazendo animado, que a gente possa render na tua obra. Eu te peço isso nessa noite. Todo motivo de tristeza aqui, Senhor, cai por terra. Eles não podem prosperar, eles não são motivos. Motivo mesmo nós temos é de se alegrar. Obrigado por esse momento aqui, pela ceia que vamos tomar, por esse culto. Pai, mesmo diante do que está acontecendo, não importa. Não importa o que aconteça. Nada disso pode impedir o nosso coração de se alegrar no Senhor. Deus, o que nós impedimos aqui é que o Senhor tire muitos que estão aí correndo atrás de coisas, se envolvendo com coisas erradas, ficando pior a situação, mesmo quando se enche de coisas, de riquezas dessa vida, mas não tem alegria nenhuma. Quanta gente assim, Senhor, quanta gente até perdendo o ânimo de viver, se matando. Tem misericórdia, eu coloco o Mauritinho em tuas mãos nessa hora. Quanta gente, Pai, que pensa que tem os maiores motivos de alegria e faz tudo que quer, mas não consegue ser alegre. Tem misericórdia dessa cidade. Eu te peço isso nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar aqui o nosso missionário Leonais, o nosso presbítero, seminarista predileto. Nós estamos auxiliando aqui. Pode ficar embaixo mesmo. Leonais, pega para mim, por favor, tem um copinho vazio, eu acho que eu vi. O pão está no copinho? Pega para mim, por favor, um copinho de pão e o cálice. Eu conversava hoje na casa do irmão Ed e a gente não pode ficar obcecado, com medo, desesperado de tudo que está acontecendo. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, isso é de Deus, não é falta de fé não, tá bom, irmãos? Eu mesmo voltei com um pensamento que todo mundo pensa, eu já ouvi esse pensamento aí fora. Quem vai lá no hospital de campanha, quem se interna lá, volta não querendo que ninguém vá. Porque ninguém vai lá. Eu digo para vocês que eu não gostaria que ninguém fosse lá. Por isso, nós precisamos de alguns cuidados, a nossa ceia está dentro do padrão, né? O nosso culto está dentro desse padrão de cuidados, né? Limitado, que pena que a gente gostaria de estar todo mundo aqui, né? Mas tem algumas coisas que a gente não pode ignorar, certo? Essa coisa do uso da máscara, do álcool gel, e até o cuidado na questão da celebração da ceia. Nosso pãozinho vai no copinho também, para não precisar ninguém pegar, e o caso vai normal, tá certo? Então, nós vamos, nesse momento, ler um versículo lá em Apocalipse. Se você puder abrir a sua Bíblia. 5, Apocalipse 5. Veio na mente esse texto que a gente viu esses dias, também na ceia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que 5, vamos lá o versículo para mim ver qual é. Abra no
capítulo 5. É o 9, Rebeca? É isso mesmo. 5:9. E entoavam um novo canto, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos, povo e nação. Aleluia. Digno és de abrir os selos, de abrir o livro, né? De receber honra e glória. Depois a gente vai ver esse Apocalipse, de receber todo louvor, toda adoração, né? É Jesus, porque Ele pagou o preço pela nossa vida, porque Ele nos resgatou. Ele está falando do povo de Deus, irmão. Ele tem que receber todo louvor, porque Ele nos compraste, né? De todo povo, de toda língua e nação, nos compraste com o seu sangue. Então, eu falei aqui na pregação, eu vou repetir. Temos um grande motivo de estar alegre aqui no culto. Porque o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do jugo pesado. E o próprio Jesus disse: vem a mim, todos os que estão cansados sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, mais sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para as águas de descanso. Refrigera minha alma, ó. Coisa boa, né? E tem que estar alegre na ceia também do Senhor. A ceia do Senhor deve ser celebrada com entendimento. Às vezes as pessoas para tomar a ceia, se autodisciplinam, a não ser que você tenha sido chamado no conselho, disciplinado pelo conselho, aí sim, quem tem autoridade sobre sua vida nisso é as autoridades da igreja, mas no caso de você estar lutando ali, sem que isso se torne público, sem que você esteja escandalizando, sem que nada tenha acontecido com respeito à liderança de você deve confessar os seus pecados e tomar a ceia. Você não pode recuar. Em nome de Jesus. Amém? Mas é necessário que esteja em comunhão com a sua igreja. Então, feche os seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado, porque o pão do céu não foi Moisés quem deu, não era aquele maná. O pão do céu quem deu foi Deus. E esse pão, Jesus diz: eu sou esse pão. Quem comer jamais terá fome, quem beber jamais terá sede. E nesse momento, Pai, nós queremos ser alimentados, ser revigorados, que a igreja se torne mais animada, principalmente na celebração da ceia nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fazer o seguinte, Nilnais, pega o pão, por favor, e pode distribuir com os irmãos, tá certo? Jesus, após a Jesus, naquela reunião, ele toma o pão, dá graças a Deus e diz ao discípulo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. E assim nós vamos fazer. Não tem muita gente e a gente pode entregar lá no lugar mesmo. Então, o pãozinho, né? Muito bem. Então, vamos com a música, podemos aproveitar esse tempinho da entrega do pão.
Escritura deixa claro, o maior fardo da nossa vida, o maior peso, o maior desespero da nossa vida é o pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É João que diz isso, ele diz, irmãos, vocês, eu mesmo não queria que vocês pecassem, porque tem umas consequências, viu, irmão? Vou dizer uma coisa, Deus perdoa, Deus liberta a gente, mas não tem jeito, o pecado sempre traz prejuízo. Aí João escreve, dizendo, filhos, eu escrevi que você não peque, não é bom? Não tem consequência. Tem perdão? Tem, mas eu escrevi que você não peque. Mas se vocês pecarem, não desespera, não entregue os pontos, porque nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí é onde ele diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, após a desciada, ele também toma esse cálice e diz, esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Então eu quero também fazer a mesma coisa, que você possa também participar do cálice do vinho, como Jesus deu ao seu discípulo. Bebei dele todos. Pedro Neto, por favor, eu vou seguir aí, entregando também o vinho. Certeza de que podemos nos ver livres, né? Podemos nos ver aliviados, leves, para continuar a jornada. Eu sempre gosto de ver a última ceia celebrada de Jesus como uma forma de você estar ali firme, forte, porque os dias vão vir com muita luta, viu, irmãos? Eu não quero divulgar isso para assustar, mas para vocês ficarem os pés no chão. Nós não vimos nada ainda. Muita coisa pode vir para aí. Mas Deus tem um propósito. E como o Jó descobriu no final da luta dele, os planos de Deus não podem ser frustrados. Acredite no Senhor, seu Deus, que está no controle, tá bom? Mas se Deus marcou você morrer de coronavírus, também não vai correr não. Não adianta querer fugir não, morre mesmo. Mas, com certeza, o propósito de Deus é outro na nossa vida. Tem um fim o chamado de Deus na sua vida, amém? Então vamos nos colocar de pé. Elionais, tem alguma coisa para avisar essa semana? Só não queremos culto. Ah, certo. No caso desse culto de hoje, irmão, o culto seria amanhã, tá bom? Nós ainda estamos nessa restrição que os irmãos devem compreender. Ainda não estamos totalmente liberados para estar fazendo as coisas assim. Por exemplo, não temos escola bíblica ainda e tal. Eu dou glória a Deus porque nós estamos tendo a oportunidade de ter um culto na semana. Bênção de Deus, não tem como o povo de Deus enfraquecer com essa oportunidade boa. Então, amanhã não tem culto, né? Na quinta-feira é normal as outras programações, né? As outras programações que já tem é normal. Só amanhã, que foi hoje, o culto. É esse de hoje que você está amanhã. Tá certo? Então, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e permaneçam para sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Não sei se você já precisa dar uma aperto de mão, um abraço, não está evitando. Nós temos um álcool em gelzinho ali, né? Não deixa de ter os cuidados. Ao sair para casa, faz isso. Não é nada de estar desesperado. Cuidado. Deus abençoe. Bem melhor. E aí? Tá. E aí, meu amado? Paz? Para você? Parada ainda nessa vida?